Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash, sexta-feira, 10 horas e 58, dia 10 de março de 2023. Eu deixo o meu abraço, carinho, amizade a todos. Temos uma manhã ensolarada, muito agradável aqui em São Paulo. Acabou de sair o payroll. Eu fiz uma explicação no programa Panorama lá no Telegram. Eu acho que vale a pena ouvir depois. Vamos com o racional do YouTube, mercado muito volátil, eu falaria em compra nesse momento. O mercado repicou, foi para um lado, foi para o outro. E vamos ver aqui como é que estão os futuros americanos. Estão em alta, em leve alta. O payroll, ele veio misto, digamos assim. Eu vou explicar por quê. Saiu agora às 10h30. Resumindo aqui, pessoal, para ser bem objetivo, não necessariamente quem está no YouTube está no Telegram e tal. Então é o seguinte, os Estados Unidos criaram 311 mil empregos, esperava-se 220 mil. Ligou ao modo pânico, tal no mercado, não. A previsão, essa era uma previsão técnica, mas o mercado esperava muito mais 311 mil empregos. Por que não criou? Né? Porque já tem um arrefecimento no setor de tecnologia. Tanto que a taxa de desemprego subiu para 3,6, previsão de 3,4. Então, quer dizer, tem um pico, um topo de desenvolvimento no mercado americano em relação aos empregos. Salário médio por hora subiu menos que o esperado, 0,24 esperavam 0,30 e 4,62 na comparação anual esperavam 4,8. Então a revisão de empregos de janeiro é revisada de 517 mil para 504, o que mostra um pico no payroll. Então, praticamente, os mercados na Europa, commodities, com exceção do minério, ficaram estáveis. Então vejam aqui, as chances do Federal Reserve, o Banco Central Americano, elevar seus juros básicos em 50 pontos base na reunião de política monetária de março aumentaram levemente após a divulgação do relatório de emprego, chamado payroll, para 57,2. Segundo o instrumento de monitoração do CME Group, minutos antes era de 55,7. Isso deve cair para uns 50% nos próximos dias. Eu ainda acho que vai levar a 0,25. Agora vai depender do CPI na próxima semana. Ok? Então vamos lá. Buy, falaria em compra agora 104,965. Entendendo que vai fazer um fundo e durante a gravação eu penso que volta ali para os 105,500. Então a gente partiu de 104,965 para 105,500, vai dar 535 pontos durante a gravação. Aí depois a gente faz uma projeção para o fim do dia. Então, queridos, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos queridos alunos e alunas aqui do YouTube. Ok? Muito bem. O Zé Roberto, nosso querido amigo, o nome do meu primo, parabéns pelas análises e pelo grande trabalho, Wagner, eu que agradeço, alunos maravilhosos como você, são a nossa razão de ser, essa força que a gente tem todos os dias de trabalho ininterrupto na renda variável. Ontem a gente fez os stories, muita gente acompanhou a live também, eu fiz um estudo usando o gráfico lá no Instagram, vale a pena acompanhar Top Traders Underline. Isabela Reis, professor, tudo bem? Tudo certo? Por favor, poderia fazer projeções de curto prazo, final de março? Claro. JHSF, Cirela e Magazine Luiza, perfeito. Muito obrigada, disponha. Então vamos lá, o primeiro ativo aqui, JHSF. A JHSF nós temos em carteira, faz parte de um dos nossos portfólios. A JHSF, o movimento ele precisa começar. Está extremamente barata, descontada. Eu acho que essa ação, Isabela, ela pode buscar esse topo aqui a 7,37 dentro de alguns meses ou semanas. Agora, para março, caso ela consiga montar fundo e trabalhar acima do 4,15, que é o fundo anterior, ainda em março esse ativo pode buscar R$5, que é essa região aqui, sendo mais específico, 5,20. Ok?
Cyrela é a ação predileta do meu amigo André Moraes. Ele é engenheiro, eu sou da área elétrica, ele é da área civil, só que ambos trabalhamos, né, com reformas, construções, ex-bolsa. Então Cyrela é uma das empresas, se não for a que ele prefere, é uma das preferidas. Essa já está alinhada para alta, inclusive rompeu um pivô recentemente, né? O ativo ele faz aquele desenho dos topos e fundos ascendentes, perfeito? Então, topos e fundos ascendentes já é aquela ação para quem compra um movimento de virada em desenvolvimento, inclusive rompeu um pivô de alta a 15,86. Eu acredito que em março essa ação venha nessa região aqui de 19,35, onde montou esse topo dia 18 de outubro. E nossa amiga Isabela, ela pede Emiglu 3. Magazine Luiza, a minha visão, a região perto de R$ 5,00, 4,67 até o final de março e início de abril. Ela está em queda pós-balanço, que reforça a minha ideia de oportunidade para o ativo, né? Então o balanço ele não veio, já estava embutido no preço, e esse 7,67 de queda deve diminuir bem até o fim do pregão, e o mais natural é que ela rompa o pivô aqui a 3,57. Mas deixando claro, nós não temos Magazine Luiza, a gente prefere GEMAT 3, né, do setor de varejo, né, inclusive GEMAT ela repicou, deve romper a média e decolar, e nós preferimos LJQQ3, né, que está fazendo um pullback aqui na média, mas deve retomar. Está caindo na esteira aí das empresas de varejo, da própria Magazine Luiza, né? Mas o arcabouço fiscal ele deve entrar no radar na próxima semana e elevar de forma importante esses ativos. César Sable, salve professor, será que a MRV, apesar do prejuízo já precificado, vai continuar com essa recuperação? Um abraço e obrigado. Vamos estudar aqui esse ativo. MRV 3. Eu acredito que sim. Ela rompeu a média e agora volta na própria média de 21. As duas estão justapostas, né, testando como suporte. Hoje uma queda muito forte nos mercados como um todo, mas deve recuperar-se ao longo do dia. Então eu acredito que sim, o primeiro objetivo R$ 8,00, provavelmente ainda em março. De acordo com a minha visão e prognóstico sobre o mercado como um todo. Aí nós temos o time dos homens. Boa tarde, professor. Boa tarde. Bom dia, querido. O senhor acha que a Rail 3 encontrou uma resistência na região de 19,50, mais ou menos? Eu fiz uma compra para buscar uma pequena correção. Qual o seu ponto de vista? Obrigado pelas aulas, muito obrigado. Obrigado pela sua ilustre presença. Time dos homens, João Vinícius, o Matheus, César, Isabela, José Roberto, que enobrecem o nosso trabalho, a nossa gravação. Então, Rail é mais uma empresa que nós temos em carteira, temos a Rail no nosso portfólio. Ela encontrou, viu, caríssimo, veja só, no dia 23 de dezembro ela fez topo aqui 19,52 e aqui ela fez uma estrela cadente. Só que tem toda a energia desse movimento aqui de acumulação. Então ela deve corrigir e projeto aqui R$ 22, R$ 23 até o fim do mês. Talvez um pouquinho menos, 20, 21, mas com chance de esticar a 22,34. Isso daqui é um triângulo simétrico, é um triângulo ascendente. Os topos você consegue traçar uma LTA, aliás, traça uma LTA nos fundos e os topos mais ou menos alinhados, ok? Querido amigo João Vinícius, boa tarde, grande Wagner. Correlação em J se encontra no 107K, próximo do 108 no pavio. Creio que ainda poderemos ter uma reversão no dia de hoje ou amanhã. Que Deus ilumine a todos nós. Mercado muito volátil, acabou fazendo um movimento de correção. Bateu duas vezes na média de 21, João, mas ainda tem a ideia do canal que nós temos desenhado na tela. O que ele precisa fazer, o mini índice? 108 mil pontos num dia, 107.970, romper e acionar o pivô. Leva o canal, vem preencher o gap e busca 112, 255 na semana que vem ou no início da outra, e aí automaticamente esse canal projetado
ele diz em 115,585 na virada de março para abril. Quando a gente traz o movimento aqui, por exemplo, no 30 minutos, vamos lá, deixa eu tomar um golinho do meu Red Bull Bali Tropical. Hoje o mini índice, muito volume, agora vai buscar os 105,500 que a gente comentou, 535 pontos durante a gravação, aguardem que daqui a pouco bate. Até umas 11h20 bate lá nesse ponto no intraday que eu comentei. Então, porque é muito volátil, né? O mercado é efeito mole, ele vai e volta. Então, no intraday, precisa romper essa região aqui da bagunça no 108 mesmo, né? Foi essa região que montou 1, 2, 3, 4 topos, mais ou menos equidistantes, e aí derrubou o mercado. Agora, o que dá para traçar também para guiar aqui os trabalhos e os nossos racionais, digamos assim, nas entranhas do mercado, é que temos aqui uma LTA. E essa LTA está sendo testada, pressionada, e deve jogar o preço. Durante a gravação, provavelmente vai bater aqui, ó. 105, 475, 105,500, né? Mas deve esticar para 106,400 ao longo da tarde. Pelo menos 106,400 ao longo da tarde. Ok? O Matheus falou que nos vemos nos 100 mil pontos. Legal, sua opinião aí eu respeito. Cada um tem uma visão de mercado, tal. Só que você já andou... você começou lá no Instagram, Matheus, fez uns comentários respeitosos, aí durante períodos que eu não estava observando, fez gracinha lá no Instagram. Então, assim, tenha respeito, né? Se de repente você quer se destacar, seja por vaidade ou para chamar atenção, porque você tem alguma ideia de iniciativa educacional, eu te falo, eu tenho 44 anos, eu estou nesse negócio há 21. Não é o caminho, né? Esse negócio da afronta, do desrespeito, o caminho não é esse. Eu te dou um conselho aqui, porque eu já usei desse caminho, principalmente na época que eu estava na Expo Money e no Infomoney, e eu não me arrependo, mas eu teria sido mais suave se eu pudesse voltar no tempo. Então é algo que eu fiz e acho que o caminho não é esse, o caminho é outro, né? O caminho é mais da harmonia tal, e essa que é a minha... Se eu pudesse te dar um conselho, alguma coisa. Você vem no meu canal querer me afrontar, né? Você fez isso no Instagram e agora você vai cozinhando aqui para no momento, sei lá, numa madrugada da vida, colocar alguma coisa de forma agressiva. Não é o caminho, né? Eu nunca fiz isso que é baixo que você fez lá no Instagram. O que eu digo que eu fiz no passado é a ideia da afronta, né? Te falo, o conselho do professor não é o caminho. O caminho é um caminho de harmonia. Você pode colocar a tua opinião... mas seja pelo menos leal de não ficar colocando coisa de madrugada para que as pessoas vejam, para querer se destacar por vaidade, não sei qual é o teu objetivo, ok? Muito bem, então vamos agora fazer os ativos fixos. Eu afrontava, tal, tinha essa personalidade mais do combate, só que sempre de forma leal, né? A lealdade eu acho importante, de forma correta, né? Não na trairagem para ficar colocando coisa durante a madrugada nas redes sociais dos outros. Aí se você insistir eu te bloqueio, da mesma forma que eu fiz no Instagram. Então vamos lá, ITS A4. Nós temos aqui um teste da LTA que provavelmente vai segurar o preço e vai jogar no rompimento, para o rompimento do pivô a 8,36 na próxima semana. Aí temos YouTube 4, YouTube 4, a ideia aqui, acho que a gente pode até apagar essa reta, não faz muito sentido, mas é que faça aqui um fundo duplo, aí ficaria um fundo duplo com eixo a 25,33. Hoje é o dia de oportunidades, né? BBS3, oportunidades pós-payroll. Eu também vejo essa correção como oportunidade, o ativo que... Só que aí tem duas coisas aqui, sejamos... vamos fazer um estudo completo, né? Legal, tem uma energia muito grande aqui na alta, blá blá blá, tem. Só que tem um ombro, cabeça, ombro também. Aí você fala, poxa, mas ombro, cabeça, ombro é um padrão de queda, né? É um padrão de queda, só que tem a energia da alta, pressão compradora, e se ele for neutralizado, o ativo dispara. Mas tem um oco sim, isso é evidente. E aí nós teremos B3, SA3.
B3SA3 acho que é um recuo para testar as médias, nada demais, deve continuar seu movimento de recuperação pelo menos até R$14 no mês de março. E por fim, BBDC4, que essa dos grandes bancos nós temos em carteira. BBDC4 rompeu uma cunha que é um padrão de reversão, faz um teste da média de 5, absolutamente normal, correção que abre oportunidade de compra para quem está de fora ou quer reforçar a quantidade de ativos nesse código específico BBDC4. Aí eu chego em Petro 4. Ontem o Lula falou para o Lira que nem ele conhece o novo arcabouço fiscal. Por enquanto, quem conhece, né? O pessoal do Ministério da Economia, o Haddad e a Simone Tebet. Pararam de atacar o Banco Central. Se realmente o arcabouço fiscal for bom e bem recebido pelo mercado, é possível cortar Selic, não na reunião agora de março, mas na outra sim. Agora, se houver corte de Selic na reunião de março, que eu acho que tem menos de 1% de chance, porra, aí o mercado trava, né, no intraday, sobe 10 mil pontos em 10 pregões, ou menos. Mas eu acho provável que na outra reunião pode ser que nós tenhamos sim corte de Selic, a depender do arcabouço fiscal e também reforma administrativa e tributária. Então, Petro 4 é aquele ativo para bater renda fixa que eu não compraria. O que eu tenho feito no Instagram, no Telegram, dizendo o seguinte: olha, se nós fôssemos montar hoje uma carteira nova, tal ativo entraria na carteira, a Petrobras não entraria, nenhuma ação do setor de petróleo. Agora, se eu tivesse que colocar uma ação do setor de petróleo na carteira, seria a Petrobras, mas não seria uma escolha que eu faria, né? De colocar um ativo de petróleo na carteira nesse momento, porque o petróleo está ali, ele vai e volta, não vai para lugar nenhum. Então eu acho que não vale a pena. Agora a Vale, o mercado ele tem ensaiado uma recuperação sem a participação da Vale, que tem um ombro cabeção ombro invertido. Se a Vale começar a subir e impactar o índice de materiais, aí a gente pode ter uma alta muito mais forte, né? Sem dúvida nenhuma. Ok? Então vamos fazer aquela carteira varejo, né, que é uma carteira hipotética. Então vamos lá. E o mini índice voltou para o mesmo ponto que a gente entrou, mas daqui a pouco ele bate os 105.500 ali, estica para 106. A Ambev é extremamente lenta. É o mesmo caso da Petrobras, é uma grande empresa e tudo, mas eu não escolheria comprá-la. É claro, imagina que eu tenho que... Eu falo isso, pessoal, pelo seguinte: às vezes o trader de um banco tal, ele recebe a seguinte ordem: olha, você tem que montar uma posição em Ambev, ou na compra ou na venda. Eu compraria, mas eu não escolheria comprar o ativo, né? É isso que eu quero dizer. A Mer, lembra que eu falei que em algum momento a Mer vai se encontrar com Via em relação a preço? A Mer, a gente deve ter um aporte de capital dos sócios da 3G ainda no mês de março, ou uma definição sobre o valor. Dizem que já subiram oferta para 10 bi. Esse ativo pode sim se encontrar em preço em relação à Via, né? Então, se a Mer e Via se encontrarem ali pela casa de 1,60, 1,70, R$2, a gente vai fazer a troca, mas tem que estar bem próximo o valor de uma empresa e de outra, né? Então a gente continua com essa ideia assim. Hoje é um dia de queda generalizada, deve ter alguma recuperação, uma redução ao longo do dia. Então Bepac, ela rompeu a cunha e voltou, mas isso não significa que ela que está neutralizado o padrão, não, é um pullback, então tá tudo certo. Gemat e Quero a gente olhou, né, são ativos resilientes. Hoje, como o volume está grande, o TradingView fica engasgando, né? Então eu falei sobre Gemat, Quero. Magazine Luiza eu continuo pensando que é uma oportunidade. E a mesma coisa a Sambi11. Até Meli, né, caiu lá nos Estados Unidos, tem essa história dos juros, mas o payroll veio razoável, não é um payroll alarmante, mas ele também não acalma os mercados, mas está mais para acalmar do que para gerar modo pânico, né? Então, a Magazine Luiza é correção absolutamente normal aqui dentro da tendência, sem novidades. Então vamos lá, eu vou gravar até a abertura do mercado americano, eu quero ver a reação. Então vamos fazer aqueles índices que a gente faz geralmente aqui no Brasil, né? Começando pelo Small 11.
O Small 11 fez um grande movimento de recuperação, quase cumpriu a simetria em V, e ele simplesmente vem nas médias para testá-las como suporte. Ponto. O IFNC, ele vem numa região de suporte anterior, de fundo anterior. É muito interessante que reaja no intraday e reduza essa queda para passar realmente a ideia de uma correção para posteriormente romper 10,157 e acionar um pivô. Aí eu chego no índice do setor imobiliário, que nos diz que vai buscar a parte alta aqui de um alargamento e é uma correção até as médias, inclusive tem sombra inferior. O índice de materiais, como estava atrasado, ele mostra bastante resiliência, então temos aqui uma chance de fundo duplo. Talvez essa linha de retorno não faça muito sentido no momento, né? Então a ideia é mais o fundo duplo mesmo, aí ficaria o eixo aqui por conta de 5,932. Índice de energia, corrige como o mercado de forma generalizada, testando a média de 5, e o índice de consumo. Moral da história, né? Seria interessante uma redução pelo menos de 30% a 40% dessa queda, formando sombra inferior, né? Para não ficar com cara realmente de repique. Por quê? O índice de consumo em específico, ele bateu na média de 21 e voltou. Então aí o mercado pode entender que vai perder o fundo anterior tal, e acionar um pivô de baixo, que seria ruim, né? Para as nossas projeções tal, acreditamos no mercado em recuperação. Ok? Muito bem. Aí vamos chegar aqui no índice Nikkei. Eu falei que eu já começaria a liquidar minhas posições se eu tivesse compra na Bolsa do Japão. Então acho que eu faria isso, realizaria lucro e ponto, né? Eu acho que é isso, né? Ela está num topo anterior aqui. Se perder esse topo anterior, de fato, fecha o gap. Temos a Bolsa de Xangai. A Bolsa de Xangai é uma situação um pouco desconfortável pelo seguinte, né? Ela não conseguiu romper essa região e as médias já praticamente cruzaram em modo compra, mas é uma região de suporte, topo anterior e 2 fundos, então deve segurar por aí. O minério está na região de $130, desenvolvendo o fundo de forma gradual, forma marota, como diria o poeta. Então eu vejo simplesmente um movimento de desenvolvimento de fundo, depois de tocar LTA. Petróleo está no 0 a 0. O petróleo, por que eu falo que eu não compraria hoje, né, uma ação ligada a petróleo? Porque o petróleo não vai para lugar nenhum, pessoal. Você olha aqui o movimento, ele está de lado há 3 meses. Ele vai e volta, vai e volta. Então não faz sentido, na minha opinião. Tem vários setores, frigoríficos, varejo, setor financeiro, logística, extremamente descontados. Por que eu vou me expor? É uma ação ligada ao petróleo, com todos os problemas que a gente tem aqui no Brasil, inclusive essa taxação de óleo cru na exportação, que estão entrando na justiça para derrubar, sendo que eu posso trabalhar setores muito mais promissores no momento. Então o petróleo, ele assim de lado, arrefece a inflação, não tem a questão aqui no Brasil de aumento de combustíveis, enfim. Mas isso significa que, na minha opinião, não faz sentido estar exposto a uma ação do setor neste momento, né? Eu também não trabalharia vendido. Por quê? Porque ele está de lado, mas eu acho que se expor a uma ação do setor nesse momento, tá, de forma contundente, eu não faria, né? Porque é um mercado que oferece inúmeras, dezenas de oportunidades. Ok? O TradingView está realmente complicado aqui, ele trava quando tem volume, mas a gente vai tocando o barco sempre com muita serenidade. Pessoal, a melhor resposta em relação ao payroll. Aqui eu tenho na tela os títulos americanos de 10 anos. Então vamos raciocinar. O mercado esperava o payroll para definir qual a possibilidade de subir juros em 25 ou 50 pontos base na reunião de março. Se a gente tem um oco e os títulos de 10 anos perdendo a média de 21, na minha interpretação significa que vai subir 25 pontos base. Então não faz sentido essa queda do mercado. Sim ou não? Não. Ou de repente que suba 50 pontos base, mas aí não sobe
em 4 reuniões, como muitos estão projetando, sobe em 2, por exemplo, ou em 3. Quer dizer, isso daqui significa que o mercado entende que é menos pressão sobre os juros. Então não faz sentido, por exemplo, o mini índice trabalhar a 105, faz sentido durante o pregão ele buscar 106. É a minha visão, 106 e 100. Certo? É uma questão de raciocínio, na minha visão. As bolsas americanas, quando elas abrirem, eu vou estudar. Eu estudo Nasdaq, S&P, Dow Jones, VIX, BZQ e EWZ. Falemos então das bolsas na Europa. Em 7 minutos as bolsas americanas começarão os seus negócios. Na Europa, temos um pivô de baixa? Temos. Né? Por exemplo, no Reino Unido, na perda de 7,854. Mas está numa região de suporte. Né? E há uma energia muito forte aqui nesse movimento de recuperação. No semanal, por exemplo, é só uma correção. Está caindo 2,54 na semana. E a Bolsa de Paris? A Bolsa de Paris está num topo anterior, caindo 1,50. Quando eu trago aqui o gráfico diário, né, ela está numa região de suporte, topo anterior. Aí Eurostock 50. Eurostock 50 tem as bandas de Bollinger mega justapostas, né, tem sombra inferior, então é possível traçarmos uma LTA. O princípio foi respeitado. E aí eu chego no índice DAX, que tem um desenho mais parecido, alinhado com o Eurostock 50. Correto? Então tá tudo sob controle. Eu não vejo nem um sinal alarmante ou algo do gênero nas bolsas no Velho Mundo, Europa. Aí nós chegamos aqui, um estudo muito técnico que vale para quando vocês perceberem esses padrões em ações, seja o que for, que é o MME, que mede fluxo para mercados emergentes. O MME, a mínima do dia 1º de março, 956 com 500. Região de suporte anterior, fez fundo aqui no mês de dezembro. Então, além disso, né, uma vez acima da mínima do dia 1º de março, a 956.500, inclusive está agora, ó, vejam aqui testando esse patamar, forma um fundo duplo. E aí se começar a subir, o eixo do fundo duplo, 1003.4, cujo rompimento projeta as máximas recentes. Se esse fluxo vier para o Brasil, ou China, que beneficia o Brasil indiretamente, nosso mercado vai para 120 mil pontos aí no mês de abril, 121 mil pontos. Então essa que é a realidade. Hoje um fluxo forte, ele não vai para a Turquia, ele não vai para a Índia, ele não vai para a Rússia, pode até ir, mas o Brasil é muito mais barato e descontado, assim como a China, que deve começar a cortar compulsório, e aí o Brasil seria beneficiado de forma indireta. 4 minutos para a abertura das bolsas americanas. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, ele tem sinal de topo. Ele respeitou essa região de resistência e começou a desenvolver um movimento de correção. Correto? Então, isso evita, né, uma alta maior do dólar aqui no Brasil. Mas o dólar extremamente frenético hoje, né? Não estava ocorrendo esse movimento, mas hoje começou. Tem o Bovespa em dólares, extremamente barato para os estrangeiros, buscando aqui a LTA, que a gente já tinha traçado. E no semanal, tudo indica que um desenho altista deve levar os preços por uma questão simétrica. Além disso, nós temos um fundo, um topo, um fundo, ou seja, provavelmente um pivô de alta no semanal para o Ibovespa em dólares. 3 minutos para a abertura das bolsas americanas. Então, por exemplo, o mini índice, que está na região de 104.925, pouco depois da abertura das bolsas americanas, deve subir ali para 105.500 em poucos minutos. Essa é a minha visão. Então vamos lá, o BOVA 11. Como é que está o BOVA 11 na semana? Está subindo 0,18, né? Marcando a mesma mínima da semana anterior. Né? Só que mantém as mínimas recentes
aqui preservadas, né? Deve reduzir esse 0,94 de queda ao longo do pregão. Eu acredito que feche, que reduza pelo menos uns 70% a 80% essa queda no intraday. A mesma leitura. Não seria uma surpresa para mim se hoje o mercado brasileiro fechar em leve alta. É a mesma coisa a leitura do Ibovespa. Preserva as mínimas recentes, então faria aqui o padrão da alavanca para romper um pivô e levar a média junto. Nós temos o gráfico semanal, né? Aquela velha história que a teoria da LTA que guia os preços desde março de 2020. Então é nesse cenário... Ah, mas está todo mundo pessimista, tal. Pessoal, muitas vezes... Primeiro, né, eu não sou Deus, não acerto sempre. Segundo, né, cada um tem a sua opinião, tem as variáveis, né? E terceiro, muitas vezes os grandes fundos de mercado são formados no auge do pessimismo, né? Depois começam a soltar as notícias positivas e tal. Então, mas muitas vezes geralmente é no auge do pessimismo que os fundos são formados. Ok? Então vejamos aqui. 1 minuto para a abertura das bolsas americanas. Bom, nós temos aqui o CCM, o K, né? Nós migramos para o K em 2023. Ele... Só para vocês terem uma ideia, nós tínhamos aqui o CCM H23. Né? Nós migramos para o CCM... A liquidez migrou, né? Está em processo de migração. Acho que a gente migrou no momento certo. Parece consolidar fundo aqui. Sobre o DI. O DI ele continua sob efeito de um ombro, cabeça-ombro, de um pivô de alta, enquanto abaixo de 12.505. E ele simplesmente está testando o fundo anterior a 12.355. Né? Qual que foi a máxima de hoje? 12.400. E já está abaixo. Então a pressão ela é uma pressão negativa. Eu não acredito que o DI reaja pelo menos antes de fechar o gap a 12.075. Né? E lembra que eu falei, pessoal, aqui em cima que seria uma venda de médio prazo no DI e ele foi derretendo. É assim que os players vão ganhando dinheiro. Os estrangeiros estão vendidos em juros aqui no Brasil. E aí, bolsas americanas abrindo, eu já vou estudá-las. Aí nós temos o dólar. Vamos ver o dólar na semana. Dólar na semana de lado, né? Na semana retrasada, ó. 0,80 de alta e na outra, ó, 0,80 de alta, depois 0,44. Essa semana agora cai no 0,17, absolutamente de lado. Né? Nós temos uma gordura, uma margem aí na nossa posição na moeda, né? Então nosso médio está 5,384, mas acho que a gente consegue realizar lucro abaixo dos R$5. A gente vai realizar lucro e vai dar um tempo e nos concentraremos nas carteiras. Então o mini dólar ele rompeu essa LTB, isso é fato. Se aproxima de uma LTB de maior proporção. Quase a tocou. Né, aqui fica mais fácil trabalhar com o gráfico de 1 hora, de 60 minutos. Então é uma LTB importante, ela quase foi tocada. Na verdade ela tá, eu vou traçá-la melhor aqui. Acho que assim está mais fidedigno. Correto? Praticamente foi tocada. E é uma ideia de topo. Né? Então, provavelmente, qual é a mínima de hoje? Né? 5.175. Eu acredito que volte na mínima de hoje. A 5.175, 5.180, onde está a média de 21. Então, seria o meu racional. Então vamos lá. Aí falando das bolsas americanas. Primeiro o BZQ, ele é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Vou voltar aqui ao gráfico diário.
O BZQ está desenvolvendo o topo, né? Um pullback aqui na LTA que fora perdida. O VIX, ele volta a dar venda nessa região aqui dos 22,40. Eu acho que aqui é venda, né? Ele já vai abrir um pouquinho acima. Enfim, ele vai abrir na região de 22,40, eu acho que é venda. Vender nessa região em volta dos 23 para zerar os 18 de novo, lá embaixo. Aí teremos o EWZ, que é a ETF brasileira. Haja paciência com o TradingView, mas vamos em frente. Como está abrindo as bolsas americanas, já tentei em outras máquinas tal, ele trava. Se for o caso, eu vou começar a fazer os estudos no broadcast. Mas o TradingView tem muitas ferramentas, inclusive internacionais aqui, enfim. Pessoal, um gap que abre uma grande oportunidade no EWZ, dá para operar EWZ como se opera a BOVA11. Esse 1,77 eu acredito que feche, se fechar em queda menos de 0,5% até o final da sessão, não vai ficar... não duvido que feche o gap aqui a 27,64. Acho possível, sim. E aí, estudando as bolsas americanas de forma direta, penso que elas entrarão em território positivo ao longo do dia. Então, no caso do Dow Jones especificamente, estamos, na minha visão, diante de um canal. Tecnicamente, né, acima do fundo anterior, 32.500, o Dow Jones, ele nos dirá se isso ocorrer que os compradores tomaram novamente controle. S&P, possível também que tracemos um canal. Está na base. Qual é o ponto-chave? Fundo anterior mínima do dia 2, 3928. E o índice de tecnologia Nasdaq já está mais aqui para um fundo duplo, né? Não dá para... Até dá para a gente pensar num canal, mas o fundo duplo é o que mais chama a atenção. E títulos americanos de 10 anos simplesmente caindo muito fortemente, reagindo bem, digamos assim, ao payroll. Então é provável que as bolsas sigam num sentido contrário e que logo menos, aí logo após o almoço, estejam verdinhas aqui as bolsas americanas. E o mini índice que agora está 105,100, busque inicialmente 105,500 e depois estique até os 106, 106,100. Ok? Eu vou observar os ativos aqui em destaque para a gente estudar aqui aqueles que tiveram seus números divulgados, como já é tradicional. Então vamos lá. Bom, eu já falei de Magazine Luiza e falei também da Via, né? Elas tiveram seus números divulgados. Vamos falar de Tenda, falar de Aretsu e Embraer. Então vamos lá. Tenda, Tende 3. Um ativo que sobe, né, pós-balanço num dia negativo 5,35 é compra. Né, inclusive rompendo aqui, acionando um pivô a 5,34. Aí temos a Embraer na tela. A Embraer já é aquela ação em tendência primária, secundária e terciária de alta, né? Então é ativo para quem gosta de seguir tendência. É um prato cheio. Isso daqui simplesmente é um mastro bandeira, esse padrão. Ok? Aí Aretsu. Vamos ver, então vai faltar Aretsu somente, a RZZ3. Então a Aretsu na tela. Olha, por exemplo, a Apvida. Eu falei que era fria quando começou o movimento. Agora, vocês viram o que eu falei ontem na live? De repente agora poderia ser uma compra para fazer uma guerrilha, ó, tá subindo 11%.
né? Então, por quê? Porque essa barra aqui foi uma barra de exaustão. Mas é guerrilha, é pegar 5, 6% e sair, né? No caso de Arezzo, totalmente ligado a Selic, consumo e tal, eu não vou dizer para você que eu compraria hoje, mas é uma ação para ficar de olho para poder tomar sim, né? Porque está perto de uma região de fundo. Pô, eu quero comprar Arezzo, então de repente compra 1/3 hoje, 1/3 segundo, 1/3 terça. É muito difícil dar errado na composição de um preço médio, é a minha opinião, ok? Pessoal, então tá entregue mini índice daqui a pouquinho, agora são 11h40, até meio-dia busca aí o 105.500, 105.600, depois estica no período da tarde para 106, 106.100, né? Se a gente ficasse gravando aqui mais uns 20 minutos, buscaria o 105.500, mas vai buscar ao longo do pregão. A máxima é 106, 150, é provável que estique até a máxima aqui no período da tarde. Forte abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção.